Santo Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Meu Espírito. O homem da mão atrofiada. Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto bíblico vai dizer que num outro sábado ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino, O texto bíblico começa falando, irmãos, sobre Jesus entrar na sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Irmãos, o propósito não era entrar na sinagoga para realizar milagres. O propósito não era as pessoas irem até a sinagoga para receberem milagres. O propósito, irmãos, era ensinar a palavra de Deus. Porque as pessoas conhecendo a palavra de Deus, as pessoas conheceriam a Deus. Irmãos, é impossível conhecermos a Deus se não conhecermos a palavra de Deus. Porque Deus nos revela por meio da sua palavra. Muitas pessoas acham que podem conhecer a Deus através das suas experiências, através das suas racionalizações, através da sua imaginação, dos seus achismos. Irmãos, mas se isso fosse possível, Jesus Cristo não teria mandado as pessoas irem pregar o Evangelho, Jesus teria mandado as pessoas seguirem os seus corações, seguirem as suas mentes, as suas experiências e as suas vontades, irmãos? Mas justamente porque não dá, irmãos, é preciso que as pessoas conheçam a palavra de Deus. É preciso que os pregadores ensinem a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Deus, e é preciso que as pessoas entrem dentro da igreja para aprender a palavra de Deus, para poderem conhecer a Deus. Irmãos, o problema da igreja hoje é justamente que as pessoas entram dentro da igreja em busca de milagres. As pessoas entram para receber a cura, um milagre financeiro, milagre. A igreja hoje passou a ser uma igreja de milagres, uma igreja que atende às necessidades materiais das pessoas, irmãos? E é preciso que as pessoas venham, irmãos, para conhecer a Deus. Os pregadores começaram a atender a demanda dos milagres, A revelação da palavra hoje não é mais o ensino da palavra de Deus para as pessoas conhecerem a Deus. A revelação da palavra hoje é uma revelação de milagres. Irmãos, revelando os milagres que vai acontecer na vida de todo mundo. Revela um milagre na vida de um, revela um milagre na vida do outro, sabe? E isso, irmãos, isso tem sido uma deturpação daquilo que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo mandou a gente pregar o Evangelho, irmãos. Nós não precisamos, irmãos, de um Salvador que nos salve da nossa vida financeira. Sabe, não é de um salvador da nossa vida financeira que a gente precisa. A gente não precisa de um salvador que nos salve das nossas enfermidades. Não, mas a gente precisa de um salvador que nos reconcilie com Deus.
É desse Salvador que nós precisamos, irmãos. Porque há uma inimizade entre os homens e Deus. Sabe, irmãos, e a gente precisa de um Salvador que nos reconcilie com Deus, que nos salve. Essa é a necessidade do homem. Sabe, o ser humano está morto em seus pecados, em seus delitos, né, irmãos? E eles precisam de um Salvador como Jesus Cristo para poder salvá-los. E fora de Jesus Cristo não há mais Salvador nenhum. Fora de Jesus Cristo não há mais método de salvação nenhum. Apesar das pessoas acharem que vão se salvar porque são boas, porque fazem bem, é porque não são lá como os assassinos, como os homicidas. Apesar de elas acharem que vão se salvar, não há salvação fora de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que é fundamental as igrejas ensinarem a palavra de Deus para as pessoas poderem conhecer a Deus. Irmãos, é preciso que as pessoas entrem dentro da igreja esperando serem ensinadas para conhecer a Deus também, né? E o que acontece aqui, né, irmãos? Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Nós vemos nessa passagem aqui que Jesus Cristo está ensinando a palavra de Deus dentro da sinagoga, e dentro da sinagoga tinha um homem com a mão atrofiada, né? E todos nós já sabemos que Jesus então vai curar este homem. Né, irmãos, qual que é o propósito do texto bíblico? Né, muitas pessoas estão dizendo: esse homem aqui entrou dentro da sinagoga e Jesus Cristo curou ele. Hoje você entrou dentro da igreja aqui e Jesus Cristo vai curar você também. Sabe, irmãos, não é esse o propósito do texto bíblico, irmãos. Glória a Deus. O propósito do texto bíblico, irmãos, não é nos mostrar que esse homem foi curado porque foi na sinagoga, e se nós formos na igreja, Jesus Cristo vai nos curar também. O propósito não é nós olharmos, irmãos, fixarmos os nossos olhos no milagre, irmãos. O milagre, ele é um sinal, irmãos. O milagre, ele serve para apontar para Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o propósito não é a gente olhar para o milagre e ficar fixado no milagre. Não, irmãos, o milagre apontava para Jesus Cristo como Messias, Jesus Cristo como um Salvador, Jesus Cristo como o Cristo. Então, o propósito do milagre, irmãos, era fazer com que as pessoas viessem a olhar para Jesus Cristo. Esse é o propósito do milagre. Né, irmãos, esse homem aqui foi curado, né, irmãos? Mas o propósito, irmãos, desses milagres aqui serviam para mostrar que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo. Jesus Cristo, irmãos, já realizou todos os milagres que ele precisava realizar para provar que ele era o Messias e o Cristo. Jesus Cristo não precisa mais realizar milagres para mostrar que ele é o Salvador, que ele é o Cristo. Sabe, muitas vezes as pessoas estão dizendo: não, se Jesus está na minha vida, faz um milagre, Jesus não precisa mais fazer milagre nenhum para mostrar que ele é o Salvador, que ele é o Cristo. Sabe, meu Deus, todos os milagres que o Messias tinha que fazer, que Jesus tinha que fazer, foram feitos. Isso significa que Jesus não faz mais milagres hoje? Não, Jesus faz milagres hoje, mas quando ele quer. Né, irmãos? Não podemos fazer cultos de milagre, não podemos ficar pegando os textos bíblicos que apontam para Jesus Cristo como Messias, o Salvador, né, irmãos, e querendo que os mesmos milagres aconteçam na nossa vida como se isso tivesse que acontecer, porque isso, irmãos, vai depender unicamente da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Né, irmãos? O importante é nós estarmos olhando para Jesus Cristo como o Messias, o Salvador da nossa alma. Ele já mostrou, irmãos, que ele é o Salvador da nossa alma. E é para isso que e é dessa maneira que nós temos que olhar para ele. Porque nesse mundo aqui, irmãos, é certo que a gente vai morrer. Né? Você conhece alguém aí com 150 anos? Não conhece, por quê? Porque quem tem 150 anos já morreu faz tempo. Né, irmãos? Então, não adianta ficar fazendo culto para receber milagre, todo mundo vai morrer, irmãos. Né? Se não morrer doente, vai morrer assassinado. Mas se nós enxergarmos Jesus Cristo como o Salvador da nossa alma, quando nós morrermos, alcançaremos a vida eterna, alcançaremos o reino dos céus. E é para esse Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, que nós temos que fixar os nossos olhos.
Né, irmãos? E o que o texto bíblico vai dizer? Vai dizer que os doutores da lei, os fariseus, estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado, né? Os fariseus, né, os doutores da lei, aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, aqueles que deveriam ser os comprometidos com a palavra de Deus, sabe, irmãos, eles estavam ávidos. O texto vai usar a palavra ávidos, né? Eles estavam com expectativas, né, irmãos? Eles estavam assim, esperando ansiosamente, para quê? Para aprender aquilo que Jesus Cristo tinha para ensinar? Não. Eles estavam com expectativas, esperando um motivo para poder acusar Jesus Cristo. Irmãos, eles queriam acusar Jesus Cristo de quebrar o quarto mandamento, a guarda do sábado. Estavam só esperando Jesus Cristo realizar alguma cura, fazer alguma coisa para terem sobre o que o acusar. E por causa disso eles estavam prestando atenção em Jesus Cristo. Sabe, hoje em dia, irmãos, nós temos muitos crentes ávidos congregando, né? Eles estão ansiosos, eles estão expectativas, eles estão prestando atenção não no ensino da palavra de Deus, mas prestando atenção se vai vir a libertação, se vai vir a solução do problema, né? Se vai vir os bens materiais, né? Se é para fazer isso ou se é para fazer aquilo. Não há expectativa em aprender a palavra de Deus. Não há expectativa em conhecer a palavra de Deus para poder conhecer mais a Deus. E o que acontece, irmãos, é que nós temos crentes com 10, 20, 30, nós temos crentes com 50 anos de igreja totalmente analfabetos em Bíblia, irmãos. Eles não conhecem nada da palavra de Deus. Sabe, eles não sabem o que é o Evangelho. Sabe, eles nunca ouviram falar sobre as doutrinas da graça. Sabe, eles não conhecem nada. Por quê? Porque o propósito pelo qual eles congregavam, irmãos, não era conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus. Sabe, o propósito era os milagres, né? A solução do momento. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, irmãos, é preciso que haja dentro de nós, irmãos, um sentimento de expectativa, irmãos, para conhecermos a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ter a expectativa é bom, mas se não for para o propósito correto, irmãos, não passa de algo pecaminoso. Santo Senhor. Sabe, as pessoas, elas olham apenas para si mesmas, para o seu ego, para o seu eu. Né, irmãos? Nós temos Jesus Cristo grandioso, maravilhoso para se conhecer, e as pessoas querem as coisas fúteis desse mundo, a solução das coisas fúteis desse mundo, e Jesus Cristo fica eternamente ali desconhecido. Santo Senhor. Né, irmãos? Mas elas acham que quando os milagres acontecem, quando as experiências acontecem, isso autentica a vida cristã delas. Né, irmãos? E a vida cristã não é autenticada, irmãos, por milagres, por experiências. A vida cristã, irmãos, ela é baseada em conhecermos a palavra de Deus, irmãos, e vivermos de acordo com ela. Né, irmãos? Essa é a característica da vida cristã. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Olha só que interessante, né, irmãos? Eles estavam com expectativas de poder acusar Jesus Cristo, que Jesus Cristo iria quebrar o quarto mandamento. E eles estavam lá, vamos tramar aqui, vamos prestar atenção, porque hoje a gente pega ele, certamente ele vai fazer alguma coisa no sábado, e a gente acusa ele, e aí a gente já condena ele, a gente mata ele, né? Teve pessoas que foram apedrejadas por quebrar o sábado, né? Por trabalhar no sábado. Então, quem sabe a gente não consegue pegar ele, a gente já mata ele, estava tudo, sabe? Mas Jesus não foi pego de surpresa, irmãos. Jesus não foi pego de surpresa, né?
Jesus não precisou de nenhum informante para estar informando nada para eles sobre o que eles estavam tramando, né, irmãos? E isso porque Jesus conhecia os pensamentos deles. Glória a Deus. Jesus, irmãos, era aquele que conhecia, irmãos, o íntimo de seus corações. Glória a Deus. Sabe, irmãos, por isso que é preciso que nós venhamos a congregar com o propósito correto. Sabe, é preciso que nós venhamos a congregar com um sentimento sincero. Porque por mais que a gente engane todos aqueles que estão à nossa volta, por mais que a gente finja que é um crente de verdade, Jesus é aquele que conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, sabe se nós somos sinceros ou não, se estamos caminhando com um propósito correto de glorificar a Deus ou não, né? Jesus conhecia os pensamentos, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada, né? Olha só que interessante. Mesmo assim, o que ele quer dizer com esse mesmo assim? Sabe, o fato dos fariseus e dos doutores da lei estavam tramando, sabe, não mudou os planos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nada impede os planos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aquilo que Jesus Cristo tiver que fazer, ele vai fazer. Sabe, não adianta o mundo tramar, conspirar. Não, agora a gente vai enganar, vamos fazer assim, se a gente fizer assim, a gente consegue impedir. Sabe, ninguém impede os planos de Deus, irmãos. Ninguém impede aquilo que Jesus Cristo quer fazer, né? Por isso que vai dizer, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada, levanta-te e vem à frente, e permanece em pé, aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Né, irmãos, olha só que interessante. Pediu para que o homem se levantasse e viesse até o meio. Imagina como os fariseus estavam nervosos já com Jesus Cristo, esperando alguma coisa para poder o acusarem. Sabe, esse homem aqui, irmãos, ele não ficou constrangido de obedecer Jesus Cristo. Sabe, ele não ficou pensando assim, mas acho que os fariseus não vão gostar não. Eu acho que os fariseus eles vão falar mal de mim depois, eu acho que os fariseus vão achar ruim comigo, eu não vou lá na frente não, eu vou ficar aqui mesmo, que os fariseus, os doutores da lei não vão gostar disso. Não, irmãos, o homem se levantou e foi, ele obedeceu Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e ele obedeceu Jesus Cristo porque as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, se nós somos ovelhas de Jesus Cristo, irmãos, a gente não se preocupa com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando. Mas não estão gostando de mim. Mas vão falar mal de mim. Sabe, é melhor eu fingir que eu não conheço Jesus não, melhor eu fingir que eu não sou crente não. Não, irmãos, as ovelhas de Jesus Cristo, irmãos, elas ouvem a sua voz. Elas se atentam ao chamado de Jesus Cristo. Elas se atentam à palavra de Deus, irmãos, e elas vivem de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Doa a quem doer, irrite a quem tiver que irritar, perturbe quem tiver que perturbar. Eles não estão preocupados, irmãos, com consequências de se obedecer a Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes, irmãos, simplesmente abandonam a verdade da palavra de Deus, abandonam a atitude de crente, irmãos, mediante as circunstâncias, mediante a problemas, mediante a pessoas. Quantos crentes, irmãos, você nem reconhece eles quando eles estão junto com ímpios, porque eles abandonam totalmente a fé deles junto com os ímpios, porque eles têm medo de serem vistos como retrógrados, né? Como pessoas quadradas, como fanáticos, né, irmãos? Eles querem ser vistos como pessoas normais, né? E para isso eles muitas vezes agem como os ímpios, né? E esse homem aqui, ele se levantou e ele foi até no meio, irmãos. Jesus então dirigiu-se a eles. Eu vos apresento uma questão: o que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Né? Olha só que interessante, Jesus Cristo manda o homem vir para o meio,
E Jesus Cristo, então, irmãos, começa a levantar questionamento aos fariseus, aos mestres da lei. Jesus Cristo começa a fazer eles pensar, refletir. Pensem vocês, reflitam. No sábado, o que a gente deve fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruir uma? O que a gente deve fazer? Né, irmãos, isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas poderiam achar que os fariseus, eles erravam por falta de instrução, né? Os fariseus, eles devem errar por falta de instrução, porque se Jesus levasse eles a pensar, se Jesus Cristo ensinasse para eles, né, talvez eles se arrependeriam, caminhariam de maneira correta, né? As pessoas acham muito que as pessoas no mundo, elas precisam de instrução, falta instrução na vida delas, né? Se elas tivessem mais instrução, se elas tivessem mais conhecimento, se as pessoas tivessem mais oportunidade de trabalho, se as pessoas tivessem melhores salários, né? Se a gente tivesse mais escolas, mais pessoas com diploma, se as pessoas tivessem conhecimento, todo mundo seria um paraíso, não ia ter problema no mundo, né? Então falta instrução, né, irmãos? E a palavra de Deus nunca vai falar que o problema do ser humano é instrução. Santo Senhor. A palavra de Deus sempre vai falar que o problema do ser humano, irmãos, é o pecado. Sabe, o ser humano, ele ama o pecado. O ser humano, ele está morto em seus pecados e em seus delitos. Nós nunca tivemos tantas escolas como hoje, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento como hoje, né? As pessoas estão doentes hoje, a pessoa tem uma enfermidade, sabe, ela entra lá na internet lá e ela estuda sobre a enfermidade dela. Ela chega para o médico lá, conhecendo mais a enfermidade dela do que o próprio médico, né? Não, mas eu vi, doutor, tem esse outro tratamento aqui, tem outro. O médico nem sabe o que ela está falando, porque, sabe? Nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, mas as pessoas, irmãos, continuam no caminho da perdição. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas continuam no pecado. A única diferença é que agora nós temos mais tecnologia, nós temos carros, nós temos energia elétrica, mas as pessoas continuam na mesma condição de pecado. E os fariseus, irmãos, eles não estão querendo matar Jesus Cristo, eles não estão no caminho errado por falta de instrução, porque Jesus Cristo não tinha paciência de explicar para eles. Não, mas Jesus Cristo está aqui explicando para eles, fazendo eles pensar, fazendo eles refletir. Era para eles, mediante essa verdade aqui, irmãos, colocar a mão na consciência e dizer, realmente fazer o bem, né? Realmente no sábado a gente deveria fazer o bem. Sabe, irmãos, mas essas passagens aqui mostram simplesmente a dureza no coração do ser humano, né? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Né, irmãos? Jesus Cristo não apenas questionou cada um deles, mas o texto bíblico vai dizer que Jesus Cristo, irmãos, olha atentamente para cada um deles, né, irmãos? Olha, é com vocês que eu estou falando. Pensem, reflitam, né? Quantas vezes a gente está pregando a palavra de Deus, irmãos, e os crentes acham que a palavra de Deus não é para eles. Sabe, irmãos, a palavra de Deus olha para eles, a palavra de Deus está exortando ele, a palavra de Deus está mostrando a condição dele. Sabe, mas não, acho que não é para mim, eu acho que é para o outro, sim. Acho que é para o outro. Não sei nem para que teu irmão está pregando essas coisas aí, né? Quem devia estar aqui é aquele irmão lá que faltou. Sabe, não há, a palavra de Deus, irmãos, ela mostra que é da nossa condição que ela está falando. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, os piores crentes são aqueles que não conseguem enxergar os seus pecados na palavra de Deus. Sabe, irmãos, e eles não é que é uma incapacidade mental, não, irmãos, eles mentalmente eles estão vendo, mas há uma dureza no coração deles, né, irmãos, que faz com que eles finjam que não estão entendendo. Sabe, irmãos, faz com que eles finjam que não é com eles, né, que serve para o outro,
mas não serve para eles, né? E Jesus olhando atentamente para cada um deles, irmãos, é o que a palavra de Deus faz, irmãos. Ela olha para nós e ela mostra dentro do nosso coração, sabe, o quanto nós precisamos nos arrepender e nos moldar segundo a sua vontade, né? Jesus manda esse homem estender a sua mão e imediatamente a mão dele é restaurada. E aí a gente fica curioso para saber o que aconteceu, o que será que aconteceu? Não é possível, agora os fariseus, né, vão se arrepender daquilo que eles estavam pensando, vão se arrepender daquilo que eles estavam tramando, né? Como que é possível ver um milagre desse e ainda permanecer com o coração endurecido, né? Mas o texto bíblico vai dizer: eles ficaram enraivecidos, eles ficaram ainda mais com raiva. Né, irmãos? Quantos crentes, irmãos, ficam nervosos mediante a pregação da palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe quantos crentes ficam enraivecidos quando são confrontados com seus pecados? Quando está confrontando o pecado do outro, ele não está nem aí. Quando está confrontando o pecado do outro, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo. Mas se falar do pecado dele, se falar da condição dele, quantos ficam nervosos? Sabe, porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho é ofensivo. Santo Senhor. Ele mostra, irmãos, a nossa condição miserável. Sabe que se nós não nos arrependermos, se nós não nos voltarmos para Deus, sabe que nós não somos bons, que nós não somos merecedores do céu. Sabe, irmãos, o Evangelho mostra essa realidade, irmãos, e naqueles que não são eleitos, naqueles que não são ovelhas de Jesus Cristo, ao invés de haver um arrebatamento, um quebrantamento, ao invés de haver um arrependimento, o que há, irmãos, é uma revolta, é uma raiva. E é o que nós estamos vendo aqui. Eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus Cristo. Você vê, irmãos, que as pessoas muitas vezes estão querendo tantos milagres. Não, porque se Deus fizer um milagre na minha vida, eu vou caminhar com Deus. Eu prometo que se Deus fizer milagres, irmãos, não converte ninguém, irmãos. Porque se milagres convertessem alguém, se experiências convertessem alguém, sabe, os fariseus tinham todos convertido. Sabe, irmãos, mais milagres do que eles viram, né? Ali na hora acontecer ali. Mas é preciso, irmãos, que Deus nos dê um coração para poder amá-lo. Sabe, irmãos, é disso que as pessoas precisam nascer de novo. E isso acontece, irmãos, mediante a pregação do Evangelho, né? Mediante o confronto de pecados, mostrando a elas um Salvador, Jesus Cristo, mediante a sua condição miserável, que ela precisa se arrepender. Essa é a condição. Nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, que os fariseus, os doutores da lei, sabe, eles não tinham empatia nenhum por aqueles que Jesus Cristo estava curando no sábado. Sabe, eles não se colocavam no lugar daquela pessoa. Será que se fosse ele lá com a mão atrofiada, lá ele não ia querer ser curado no sábado também? Né? Será? Você vê que ele não se colocava no lugar do próximo. Eles pensavam apenas em si mesmo, no seu ego, no seu eu. Sabe quantos religiosos hoje, irmãos, pensam apenas em si mesmos? Sabe, eles estão um pouco se importando com os outros. O importante é a reputação deles. Sabe, irmãos, o importante é eles tramarem, eles fazerem as suas vontades. O importante é eles aparecerem. Essa é a característica do religioso. Ele condena o outro mesmo. Se tiver que matar o outro, ele mata o outro mesmo. Ele não está nem aí, irmãos, porque falta empatia. Por isso que Jesus Cristo falou, irmãos, que o resumo da lei é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque os fariseus, eles não estavam nem aí para o próximo. Eles eram bons apenas para colocar fardos pesados nos outros, só que eles não carregavam nenhuma grama do fardo pesado. Fardo pesado era só para os outros, né, irmãos? E que nessa passagem aqui, irmãos, nós venhamos a reconhecer como os fariseus são, para que nós não venhamos a ser um fariseu também. Santo Senhor. Né, irmãos, que venhamos estar olhando para Jesus Cristo, enxergando Ele como nosso Senhor e nosso Salvador.
Né, irmãos? Apesar de nós termos um milagre aqui, que o milagre, irmãos, possa nos levar até aquele que realiza os milagres. Quantas obras Deus já não fez na nossa vida? Quanto milagre Deus já não fez? Né? E muitas vezes as pessoas estão incrédulas pedindo mais milagre, mais milagre, mais milagre. Né, irmãos? Tinha um servo de Deus que ele ficou cego. Aí perguntaram para ele assim, mas você não fica assim triste, deprimido por estar cego? Não, eu estou bem, eu estou cego porque Deus já determinou que eu já vi tudo que eu precisava ver. Então eu estou bem. Se Deus decidiu que eu já vi tudo que eu precisava ver e agora eu não posso ver mais, então eu estou bem. Você vê? Mas se fosse os crentes de hoje em dia, não, Senhor, se tu está na minha vida, faz um milagre. Sabe, irmãos, então precisamos enxergar Jesus Cristo. Sabe, ele foi grato pelo que ele enxergou. Glória a Deus. Sabe, ele também não foi ingrato por agora não estar enxergando. Né, irmãos? Essa é a nossa vida, irmãos. Tudo aquilo que nós já recebemos por graça. Glória a Deus. E vamos passar por processos difíceis? Vamos, mas precisamos nos lembrar e ser gratos por tudo aquilo que Jesus Cristo já fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus de oração em nome do Senhor Jesus. Amém.